Se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença se eu vou ter culpa ou não é a intenção que você tinha em agir. Você já se Seja encontrou bem-vindo em um ao momento nosso de canal. introspecção profunda, onde a culpa parece pesar sobre seus ombros? A culpa é uma emoção poderosa, capaz de moldar nossas ações e nos fazer refletir sobre nossas escolhas. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar o poder da culpa, como ela nos afeta, como podemos lidar com ela e, mais importante, como podemos transformá-la em uma força positiva em nossas vidas. A culpa muitas vezes nos ensina lições importantes sobre empatia e responsabilidade. Ela nos lembra de nossa humanidade, mostrando que todos nós cometemos erros, mas também podemos aprender com eles. Ao invés de nos deixarmos consumir pela culpa, podemos canalizar essa energia para ações construtivas. Podemos transformar a culpa em motivação para fazer a diferença, para ajudar aqueles que precisam e para construir um mundo melhor. Lembrando-nos de que a culpa não define quem somos, mas sim como escolhemos responder a ela. Podemos escolher o caminho da autorreflexão, do perdão e do crescimento pessoal. A culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então, assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado, né? Porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Então é um sentimento. Sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então você tem a emoção de ter falhado. Então você tem um sentimento de culpa. A gente tem que ver, porque assim, tem gente que sente culpa de coisas reais, de ter feito uma coisa que se arrepende e sente culpa. Agora, tem gente que sente culpa daquilo que nem fez. Que são as pessoas que têm um pensamento, levam tão a sério o pensamento que esquece que pensamento não é ação. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso me arrepender do que eu pensei, né? Senão a gente, por exemplo, eu seria uma criminosa se um dia eu pensasse, tipo assim, eu queria acabar com aquela pessoa. Você, no momento de raiva, pode ter um pensamento desse tipo em relação a alguém, mas se você não fez, você não tem como sentir culpa. Então a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, que as pessoas ansiosas tendem a viver no futuro. Então a pessoa fica assim, ai, não vai dar certo aquilo não vai acontecer. E muitas vezes essas pessoas são tomadas de sentimentos de culpa, mas do que não ocorreu, do que elas imaginam que possa acontecer. Não é real. Olha, se for uma culpa legítima, baseada naquilo que você fez e se arrependeu, vem antes. E aí você pode ficar ansioso até em obter um perdão com alguém que você falhou. Isso é bem comum. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve, ela não é bem uma culpa. Você está acreditando, você está superestimando um pensamento. Ansioso, né? O ansioso fica no excesso de pensamento. Exatamente. Que pode estar levando dá uma super dimensão para uma coisa que é só pensamento. A gente tem que entender que pensamento, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Porque eu vejo muita gente sofrer com seus pensamentos. Pensamento é uma função cerebral, mas nós somos mais do que um pensamento, nós somos mais do que nós pensamos. Tanto é que você pode, de fora, ver os seus pensamentos. Quantas vezes você está deitado de manhã, acorda ali quietinho e fica observando seus pensamentos passarem? Você é essa pessoa que observa seus pensamentos. Os pensamentos, ela é só do cérebro, não é da mente e nem do seu espírito. Então, a gente tem que começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos. Eu acho o seguinte, quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que têm muito medo de errar. E eu acho que, por exemplo, eu posso às vezes até te magoar e ficar arrependida depois. Mas se eu tenho certeza que a minha intenção ao te falar alguma coisa foi genuinamente amorosa ou cuidadosa, eu vou ter condições depois de te pedir desculpas, né? E eliminar minha culpa. Então a gente tem que agir com a intenção certa, porque a intenção certa faz com que qualquer culpa que surja depois, você tenha consciência que você fez o seu melhor, mesmo que não tenha sido o mais oportuno ou o mais agradável. Mas isso não quer dizer que a gente sai falando para as pessoas tudo de qualquer jeito. Eu posso ter coisas interessantes para falar para alguém, mas eu tenho que arrumar um jeito de falar. Se eu falhar,
eu tenho que me garantir na intenção. Quando a intenção é boa, tudo é possível de ser resolvido e de abrandar a culpa. Agora, se eu não construo uma intenção antes de fazer alguma coisa, a possibilidade de culpa é muito grande. Porque na realidade, na terapia cognitiva, você vai refazer. Por que você tem esse sentimento de culpa? Você vai descobrir por que você faz aquilo. Quais são as coisas que levaram ao sentimento. De repente você tem uma tendência a ser aquela pessoa que quer controlar tudo, quer resolver tudo de todo mundo, feitos arrimos de família, né? Aquelas pessoas que resolvem tudo. Então, de repente, você vai ter uma tendência a ter muito mais culpa, porque você acha realmente que você é responsável por todo mundo. Ninguém é responsável por ninguém. Né? Em última instância, cada um tem a sua contabilidade com a vida. Né? A gente não pode esquecer que a gente tem, no mínimo, a tal das 3 dimensões, né? O corpo, a mente e o espírito. E eu costumo dizer o seguinte, se você não tiver o teu espírito ligado no sentido de você observar seus pensamentos, você não tem a tal da intenção, da intuição na hora de agir. Então não dá para desconectar as coisas. Nós somos seres, pelo menos, tridimensionais. E não lidar com isso, talvez seja a grande capotagem que a gente vem tendo durante todo esse tempo. Eu não tenho dúvida que a gente hoje vive uma epidemia, uma pandemia de depressão no mundo inteiro, em qualquer sociedade. E o número vai aumentar? Eu acho que vai aumentar. Não sou esperançosa nesse sentido. E aí a gente tem que entender aquilo que eu falei, nós somos seres humanos, e seres humanos têm pelo menos 3 dimensões, corpo, mente e espírito. Nós vivemos hoje um mundo extremamente materialista, nós vivemos um mundo extremamente egoísta, individualista, e isso acaba fazendo com que as pessoas não tenham um sentido, um propósito, uma camaradagem, um viver que seja mais estimulante. As pessoas hoje não estão tendo sentido de vida, porque as pessoas começam a achar que felicidade tem a ver com ter. Então, compra-se o carro do ano, compra-se a roupa, a bolsa, os relógios de grife, como se isso fosse preencher. Chega um ponto que não preenche. O ser humano precisa de coisas materiais? Precisa, vai precisar sempre. Mas esse excesso de coisa material acaba revelando um grande vazio, porque existe até um certo ponto, a matéria é muito importante, né, para você ter uma boa moradia, para você ter educação, para você ter saúde, para você ter lazer. Mas se você tem muito o tempo todo, pode acontecer o contrário. Você pode começar a entrar num grande vazio, porque o cérebro não foi feito para ter tudo. A gente tem que ter desafios, a gente tem que ter por que viver, a gente tem que ter o porquê batalhar. E isso é o sentido e o propósito da vida. E talvez falte hoje no ser humano, não só está vivendo num mundo muito egoísta, mas está faltando amor, não amor um pelo outro, assim, como se fosse um amor romântico. Está faltando o amor da gente apreciar as coisas. Por exemplo, quando eu aprecio uma floresta, eu estou exercendo um amor, eu estou amando aquilo que eu acho perfeito, aquilo que eu acho bonito. O amor tem essa contemplação. A gente vive tempos que ninguém contempla mais nada. As pessoas estão sempre atrasadas para alguma coisa que, no fundo, pode não dar em nada. Então, eu acho que está subindo, eu acho que está faltando fé, não religião, acho que está faltando fé. Fé no ser humano, fé no que a gente pode fazer, fé na diferença que a gente pode fazer para os outros. Eu acho que está faltando sentido de vida para a gente viver melhor, e a gente está confundindo tudo isso com vantagens e materialidade, só que isso não traz felicidade. Se fosse assim, as pessoas que hoje estão nas redes sociais, ganhando muito dinheiro ou estampando uma felicidade absurda, não são as mesmas pessoas que de tempos em tempos estão se revelando deprimidas, de tempos em tempos estão sendo internadas porque estão sofrendo de exaustão. Então, assim, não adianta. Depressão, você pode fingir que ela não existe, mas se você estiver num caminho errado, ela vai te achar. Se você tem um relacionamento abusivo com a ansiedade, recomendo fortemente o e-book mais vendido do Brasil sobre o assunto. Como terminar essa relação? Tenho certeza de que ele será uma poderosa ajuda para você também.
Clique no primeiro link da descrição do vídeo.